tarde ou boa noite, senhoras e senhores, conforme aí a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder adentrar aí a sua casa, a sua família, aonde é que você esteja, aonde é que você vá. Lembra aí, de coração aí, obrigado pela receptividade, pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua visita. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Ei, eu quero abraçar agora todo mundo. Chega aí para a sala, levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Eita energia! Vamos que vamos aí ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates. Vamos aí às decisões recorrentes do dia a dia do Supremo Tribunal Federal. Já ouviu essa expressão? Ele é o último a errar. Batman, chama lá o Batman. Artigo 211 na cabeça. Vamos aí desmanchar essa teia. Aranha, o pacto federativo o quê? Da repartição de competência. Artigo 211, mãe constitucional, na cabeça, no caput. A União, os Estados e Distrito Federal, os municípios organizarão o que em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Entretanto, o piso nacional, os professores da educação básica, é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, com base nos vencimentos e não na remuneração global. A competência, claro, da União, para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-los como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. É constitucional a norma geral federal de que reserva o percentual mínimo de carga horária de docentes de educação básica para dedicação a atividades extraclasse. É 1/3 da carga horária. No parágrafo 1º, a União organizará o que o Sistema Federal de Ensino dos Territórios, financiará o que as instituições de ensino público federais, exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma que a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino médio, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, atribuição de nova função à União, a redistributiva e supletiva de garantia de qualificação de oportunidades educacionais, alegado que ofensa ao princípio federativo, não ferimento à autonomia estadual. Entretanto, o parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os municípios que vão atuar no ensino fundamental e na educação infantil não poderão demitir-se do mandato constitucional juridicamente vinculado, que lhe foi outorgado a Lei Fundamental da República e que representa fator de limitação da discricionariedade política e administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche, não podem ser exercidas de modo a comprometer com apoio em prejuízo da simples conveniência ou de mera oportunidade a eficácia desse direito básico de índole social. Artigo 212. A União aplicará o que anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendido que a proveniente de transferência na manifestação
e desenvolvimento do ensino. A norma constitucional estadual, que destina parte das receitas orçamentárias às entidades de ensino, a inexistência de violação em relação ao artigo 167, inciso 4º, e artigo 202, na medida em que não há indicação de que o valor destinado de 2% sobre a receita orçamentária corrente ordinária excede que o limite da receita resultante de imposto do Estado, 25%, no mínimo. Entretanto, senhor, é pertinente que também no parágrafo 1º, a parcela da arrecadação de imposto transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerado para efeito de cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. É constitucional a cobrança de contribuição do salário educação sobre a Carta de 69, seja de 88, e no regime da Lei 9.424 de 96 e a súmula 732. É legítimo que a exigibilidade da contribuição especial pertinente ao salário e educação, sem qualquer solução de continuidade durante o período de tempo abrangido, sucessivamente pela vigência de cada um dos diplomas legislativos. E a lei, por exemplo, do salário e educação, a constitucionalidade, essa recepção que foi recepcionada pela lei, o salário e educação na vigência da emenda 1 de 69, foi considerado constitucional. Já a de 88 recepcionou o referido encargo como contribuição social destinada ao financiamento do ensino fundamental, dando-lhe caráter tributário. Esta recepção manteve toda a disciplina jurídica do novo tributo, legitimamente editada de acordo com a ordem pretérita. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. A aparente caracterização do tributo em exame como contribuição de intervenção no domínio econômico retira do âmbito do artigo 213 da Constituição, que versa sobre a destinação de recursos públicos às entidades de ensino. No caso, por exemplo, em exame, as atividades de ensino desenvolvidas pelo Sistema Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo, SISCOP, constitui um meio para a intervenção da União no domínio econômico, por apoio ao cooperativismo. Artigo 214. Batman, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes objetivas. Entretanto, senhor, já, por exemplo, na seção 2 da Cultura, artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A lei estadual que assegura o pagamento de 50% para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos. A situação compreende uma bilateralidade, o alegado prejuízo financeiro das empresas e a proteção a um bem jurídico subjetivo. A cultura em decisão cautelar transparece que o prejuízo irreparável ocorreria em relação aos beneficiários da lei. A obrigação de os Estados garantir todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde de observância de normas que veda a prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Por exemplo, procedimento discrepante de norma constitucional
denominado Farra do Boi. O parágrafo 1º, o Estado protegerá o que as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. No caso, os índios, a desfrutar de um espaço fundiário que lhe assegure meios dignos de assistência econômica para mais eficazes, poderão preservar sua identidade somática, linguística e cultural. O processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não índios, pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de identidade ética, mas somatório de multidividências, uma soma e não uma subtração, ganho e não perda, relações, eu diria, de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais excessivamente cumulativos, concretização constitucional do valor de inclusão comunitária pela via da identidade ética. A CPI e intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha fora do seu habitat, violação ao que as normas constitucionais que conferem que proteção específica aos povos indígenas, a tutela constitucional do grupo indígena que visa proteger o que além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural se estende aos indivíduos que compõem quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção e vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. Ademais, o depoimento do índio que não incorporou ou compreende o que as práticas e modos de existência comuns ao homem branco pode ocasionar o que o cometimento pelo civícola de ato ilícito, passivo de comprometimento do seu status libertatis, ou seja, donde a necessidade de adoção de cautelares tendente a assegurar que não haja agressão aos seus usos, costumes e tradições. Artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjuntos portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, inciso 1, as formas de expressão, 2, os modos de criar, fazer e viver, inciso 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, e temos outros abaixo. Entretanto, senhor, a federação, a competência comum, a proteção do patrimônio comum, incluídos de sítios de valor arqueológico, encargo que não comporta demissão unilateral. A Lei Estadual 11.380, de 99, do Rio Grande do Sul, confere aos municípios em que a localização, a proteção, a guarda e a responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos no Estado, que vale por excluir o propósito de tais bens do patrimônio cultural brasileiro, o dever de proteção e guarda, e, consequentemente, a responsabilidade não apenas do Estado, mas também da própria União, incluídas na competência comum dos entes da Federação, que substantivamente a esta incumbência de natureza qualificada irrenunciável, ou que a inclusão de determinada função administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades federativas, onde a previsão no parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar, que vai fixar o que de cooperação sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, cuja edição, porém, é de competência da União, e de qualquer modo não abrange o poder de demitirem-se a União ou não os Estados nos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os municípios. E o parágrafo 1º,
O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá o que? A proteção do patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Por exemplo, a Lei Distrital 1713 de 97, as quadras residenciais do Plano Piloto da Asa Norte e da Asa Sul, administração por prefeituras ou associações de moradia, essa subdivisão do Distrito Federal autoriza a divisão do Distrito Federal em unidades relativamente autônomas, em afronta ao texto constitucional do Brasil, que proíbe a subdivisão do Distrito Federal em municípios, o tombamento de bem imóvel para limitar sua destinação às atividades artísticas, culturais, preservação a ser atendida por meio de desapropriação, não pelo emprego da modalidade do chamamento, tombamento de uso. Recurso que da municipalidade, do qual não se reconhece, não conhece, porque não se configura a alegada a contrariedade pelo acordo recorrido, o que está disposto no artigo 206, parágrafo 1º da Constituição. Entretanto, senhores, o parágrafo 2º, cabe ao que a administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear suas consultas e quantas delas necessitarem. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organização e regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democrática e permanente, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Entretanto, senhores, percebemos que temos outros incisos e alíneas abaixo. Vamos para a seção 3 do desporto, artigo 217. É dever o que é do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como o direito de cada um observado. Inciso 1. Autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Ação direta proposta como validez constitucional do Estatuto do Torcedor, no que tange a autonomia das entidades desportivas, o direito de livre associação e a não intervenção estatal, tampouco assiste razão ao requerente. Seria até desnecessário o respeito, mais fácil por excesso de zelo, relembrar o que a aturada lição de que nenhum direito, garantia ou prerrogativa ostenta caráter absoluto. Absoluto, somente Deus. Tem-se a alegação de ofensa aos incisos 7º e também 18 do artigo 5º da Constituição, sob a desavisada asserção de que a autonomia desportiva, diferentemente da mencionada autonomia universitária, não tem qualquer condicionamento nos princípios e norma de carta política, do mesmo modo que inexiste qualquer limitação que imbuída no corpo normativo. Penso se deva conceber o esporte como direito individual. Não me afigura viável interpretar o caput do artigo 217 que consagra o direito de cada um ao esporte, à margem ou como abstração do inciso 1, onde consta a autonomia das entidades desportivas. Ora, na medida em que se define e compreende como objeto de direito do cidadão, o esporte emerge aí como nitidez na condição de bem jurídico tutelado pelo ordenamento, em relação ao qual a autonomia das entidades é mero instrumento de concretização e, como tal, se sujeita àquele primado normativo. A previsão do direito ao esporte é preceito fundado em vista de cuja realização histórica se justifica o quê?
a autonomia das entidades dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Logo, é imprescindível ter-se em conta na análise das cláusulas impugnada a legitimidade de imposição de limitações e essa autonomia desportiva, não como sustenta o requerente em razão de submissão dela à legislação infraconstitucional, eu diria, ou supralegal, ou seja, as portarias e outras, mas como a exigência de prestígio e de garantia do direito ao desporto, a constitucionalidade reconhecida no artigo 217 no caput. O esporte é, aliás, um entre vários relevantes direitos em jogo. As disposições do Estatuto homenageiam aí o direito do cidadão à vida, à integridade, à incolumidade física e moral, interesse e dignidade da pessoa humana, a defesa de sua condição de consumidor, ao lazer, à segurança. Entretanto, o inciso 2, destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. É inconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas contributivas, ou seja, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. O ato normativo atacado faculta a vinculação de receita de impostos, vedado pelo artigo 167, inciso 4º da Constituição de 88. Irrelevante se a destinação ocorre antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos. Inciso 3º, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. A ação direta proposta contra a validez constitucional do Estatuto do Torcedor. Deve-se ressalvar que a Lei 10.671 de 2003, que se destina a reger ações apenas no plano do desporto profissional, circunstância que o autor parece tomar como fonte de sua suposta não generalidade. A própria Constituição da República, no entanto, que impõe essa distinção ao exigir que o artigo 217, inciso 3º, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, e discrimine o que a regulação, portanto, é mais que legítima, já que se encontra amparo no texto mesmo da Constituição da República, sem que as normas voltadas a um só campo profissional deixem de estar nesse âmbito de incidência revestida ao que é de generalidade. Inciso 4. A proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Entretanto, José Alfonso da Silva, ele esclarece que a expressão da criação nacional inserta na Carta Magna não significa necessariamente que seja invenção brasileira, mas que seja prática desportiva, que já se tenha incorporado os hábitos e os costumes nacional. Isso quer dizer, a meu sentir, que o futebol, como esporte plenamente incorporado aos costumes nacional, deve ser protegido e incentivado por expressa imposição constitucional, mediante qualquer meio de que a administração pública considerar apropriado. É escusado lembrar que, por mais que alguém entre nós seja indiferente ou mesmo retratário a tudo o que se diga a respeito de futebol, a relação da sociedade brasileira com os mais variados aspectos desse esporte é estreita, estando ela definitivamente incorporada à cultura popular, seja o que a música, seja a literatura, seja o cinema, seja enfim as artes em geral, fazendo-se presente em especial na maioria das grandes festas nacionais e folclores brasileiros. Entretanto, o parágrafo 1º, o Poder Judiciário só admitirá o que ações relativas à disciplina e as competências desportivas após esgotarem-se as instâncias das justiças desportivas reguladas em lei.
no inciso 35 do artigo 5º, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O próprio legislador, na Constituição de 88, limitou a condição de ter o exaurimento da fase administrativa para se chegar à formalização de pleito no Judiciário. Entretanto, vale dizer que, sob esse ângulo, essa visão constitucional, o livre acesso ao Judiciário sofre uma mitigação, e aí, consubstanciado o preceito respectivo, exceção cabe tão somente o empréstimo de interpretação estrita. Destarte a necessidade de esgotamento da fase administrativa está jungida ao desporto, e mesmo assim, tratando-se de controvérsia, envolver o que dentro do prazo máximo de 60 dias contado da formalização do processo, proferindo então decisão final. O parágrafo 3º, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. A Lei 7.844 de 92 do Estado de São Paulo, meia entrada assegurada aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, ingresso em casas de diversão, esporte, cultura e lazer. A livre iniciativa é a expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso, a Constituição, ao contemplar, cogita o que também da iniciativa do Estado, não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício de direito à educação, à cultura e ao desporto. Entretanto, na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservados o interesse da coletividade, interesse público primário, o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são meio de complementação e formação dos estudantes. Entretanto, senhores, no capítulo da nossa Mãe Constitucional, o capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação, artigo 218, o Estado promoverá o que incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. O termo ciência, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana. Inciso 9, o artigo 5º da nossa Mãe Constitucional. Essa liberdade de expressão que se afigura como clássico constitucional do direito civil, eu diria que o genuíno direito de personalidade. Por isso que exige do máximo de proteção jurídica, até como signo de vida coletiva civil.